Olá, alunos, eu sou Felipe Cacozzi, professor de inglês e neurolinguista. A neurolinguística é uma área da neurociência que estuda a ação neurológica no processo de aprendizagem de um idioma ou no processo de aprimoramento da língua nativa. E hoje eu vou falar para vocês de 3 comportamentos, 3 coisas que os alunos de inglês fazem que atrapalham muito o processo de estudo de um idioma. Dependendo como ele fizer isso, pode até inviabilizar esse processo. Já viu aquele aluno que estuda e não sai do lugar? Aquele cara dedicado, está sempre estudando, mas não consegue progredir no idioma? Ou já aconteceu com você de um vocabulário específico ou uma matéria específica você simplesmente não conseguir aprender? Pois é, pode ser que você esteja dando um estímulo negativo para o seu cérebro. Você está se sabotando. Pode ser que você esteja agindo contra o seu aprendizado. O que acontece? Imagina um homem que quer fortalecer o seu corpo. Ele quer ficar mais forte, mais musculoso. O que ele faz? Ele pode simplesmente olhar para o bíceps dele e falar: bíceps, cresça. E o bíceps dele cresce e ele fica fortão do dia para a noite? Não, não é assim. O que ele tem que fazer? Tem que fazer exercícios para estimular o músculo a sentir a necessidade de crescer e se fortalecer. O músculo não entende a vontade dele, o músculo entende os estímulos. No aprendizado de um idioma é exatamente igual. Para você aprender um novo idioma, aprender uma nova palavra, aprender uma nova técnica no inglês ou em qualquer outro idioma, o seu cérebro tem que captar as informações que você recebe ao longo da aula e transmitir isso para a área do cérebro correspondente ao novo idioma. Só que essa transferência, essa sequência de sinapses cerebrais não acontecem automaticamente. Elas dependem de estímulos, por isso que nós temos as práticas no inglês. Quanto mais você pratica, melhor você fica, porque você estimula essas sinapses. E você força o seu cérebro a armazenar a informação na área correspondente. E tem alguns comportamentos que os alunos fazem que não é na maldade, tá? É até na inocência. Para fazer uma brincadeira, para deixar um clima mais leve, mas que atrapalham demais esse processo. Então, se você faz alguma dessas coisas, para imediatamente. Você que é professor de inglês, não deixe os seus alunos fazerem essas coisas. Você que é líder de time, líder de grupo, não deixe as pessoas do seu grupo fazerem isso. Porque vai atrapalhar você, vai atrapalhar o aluno que faz isso e se for em grupo vai atrapalhar a sala em geral, tá? O primeiro comportamento que atrapalha demais no aprendizado aí de um idioma, na hora de você receber vocabulário ou mesmo aprender uma nova técnica, é você querer ficar julgando a língua inglesa. O aluno aprende que maracujá é passion fruit, ele fala: não faz sentido ser passion fruit, devia de ser sleep fruit. Esse tipo de coisa atrapalha demais. Amarelinha não devia de ser hopscotch, devia de ser little yellow. Como que eu trabalhava com isso antes, né? Meu aluno falava assim pra mim: Caco, não faz sentido maracujá ser passion fruit, devia ser sleep fruit. Aí eu ia lá na etimologia da palavra, entendia por que maracujá se chamava passion fruit, não sleep fruit, explicava para ele, aí ele entendia e falava: tudo bem, agora eu entendi. Só que isso é ineficaz. Por quê? Porque não tem como você conhecer todas as etimologias das palavras. E nem sempre vai fazer tão sentido como passion fruit faz sentido. O que eu tento explicar para eles é que o inglês e o português são línguas diferentes. Não tem que fazer sentido para você mesmo porque você está falando de português. Cabe a você simplesmente aprender aquela palavra ou aprender aquela nova técnica. Por mais que eu falo isso para eles, é muito difícil disso entrar na cabeça deles. Em toda a aula tem sempre um que vai falar: essa palavra não faz sentido, que palavra feia. Quando você fala esse tipo de coisa, que a palavra é feia, que a palavra não faz sentido, primeiro é que é uma falta de estratégia, né? Porque aí você está perdendo seu tempo ali, se desgastando, falando de uma coisa que não tem como mudar. Não é porque você acha que beija-flor não devia de ser hummingbird, devia de ser kiss flower, que a língua inglesa vai mudar para te agradar, entendeu? Não vai mudar. E pior, né? Vem a parte da neurolinguística. Quando você fala esse tipo de coisa e você acredita nisso que você falou, o seu cérebro vai entender isso como um estímulo negativo. Ele vai entender: essa palavra não faz sentido, ou essa palavra é feia, logo eu não vou gastar energia fazendo sinapses para armazenar essa palavra. E você vai ter sempre dificuldade em falar essa palavra.
Mesmo que momentaneamente você consiga lembrar dela, depois de um tempo provavelmente você vai esquecer essa palavra, porque você estimulou o seu cérebro negativamente. O seu cérebro não vai querer armazenar aquela palavrinha ali, porque você falou para ele que aquilo não faz sentido, que aquilo é errado. Ele entende aquilo como uma informação falsa que ele tem que descartar. Toda palavra é composta de dois elementos, o significante e o significado. Olha esse passarinho aí, um beija-flor, né? Esse passarinho é o mesmo, tá? Em qualquer região do mundo, esse passarinho é o mesmo. Ou seja, o significado dele é sempre igual. É o mesmo passarinho. Só que a natureza não fez esse passarinho com uma etiqueta e colocou assim, esse é o nome desse pássaro. Ficou a critério de cada cultura de dar um nome para ele, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, chamamos de beija-flor, porque em português alguém fez essa associação com a palavra flor, tal, a palavra beijo, chamou de beija-flor. Essa foi a lógica. Em inglês, lá no anglo-saxão, alguém associou com outra coisa, não associou com flor. Alguém associou com outra referência e chamou de hummingbird. A pessoa não sabia, não tinha nem noção que em português essa palavra se chamaria beija-flor. Ela teve outra ideia, outra inspiração, outra referência. E o quanto antes você aceitar isso, melhor. Não fica dando murro em ponta de faca, não fica lutando contra a língua inglesa. Ah, por que erva doce é anise, não é sweet herb? Porque a inspiração foi diferente. Não cabe você julgar, não cabe você avaliar se faz sentido ou não. Você não está aqui para dar nota para o idioma que você está aprendendo. Você está aqui para poder absorver esse novo idioma e conseguir utilizá-lo de uma forma proficiente. Esse é o seu papel. Então, se você fazia isso, para imediatamente e não deixe as pessoas da sua sala, do seu grupo, se você já dá aula de inglês, não deixe os seus alunos fazerem isso. Isso vai prejudicar o aluno e vai prejudicar quem está perto. Próximo comportamento destrutivo. Você tirar sarro do colega quando o colega errar alguma coisa. O colega vai falar uma frase, ele erra e você fica lá tirando sarro do colega. Todo aprendizado pressupõe erro. E no caso do inglês, a pessoa não pode ter medo de errar. Quem conhece a minha história no inglês sabe que eu tive muita dificuldade com o inglês. E como que eu consegui chegar na fluência e hoje dou aula de inglês, me especializei em neurolinguística e tal? Porque eu nunca tive medo de falar. Apesar da dificuldade que eu tinha, o aluno tem que se sentir à vontade para falar, para se expressar. Se tiver errado, ser corrigido ali e tentar de novo. Mas nesse ponto eu também não sou tão radical. Eu acho que quando o colega faz uma brincadeira com o outro ali, que é amigo dele, é próximo dele, e é um cara que não liga muito para isso, tá acostumado, tá sempre na zoeira ali, eu acho que até é tudo bem. Me preocupa um pouco quando o aluno faz isso com aquele colega que é mais tímido, que é mais retraído, que é muito inseguro, aí pode prejudicar bastante. Porque pode fazer o colega se fechar, não querer falar, não querer se expressar. E aí o inglês dele não desenvolve, tá? Próximo comportamento errado. Esses comportamentos negativos, eles são como ondas, né? É muito de momento. Às vezes está em moda os alunos fazerem alguns comportamentos desse, aí para e vem com outros comportamentos ruins, depois volta. Esse que eu vou falar agora, eu não tenho observado muito com os meus alunos. E outros colegas professores de inglês também relatam que parou um pouco com isso, mas às vezes acaba voltando. Que é o aluno que fica pronunciando errado de propósito para ficar engraçado. Sabe, é o aluno que muda as palavras ali, muda o som da palavra, fala errado de propósito para ficar engraçado. Então quer falar o inglês ali com um sotaque muito puxado para ficar engraçado. Esse tipo de coisa é meio complicado também. É igual eu falei no começo do vídeo, seu cérebro vai pegar aquelas informações da aula e vai gravar isso na parte correspondente ao idioma. Claro que não é instantâneo, depois de muito estímulo. Mas você não sabe quando isso vai acontecer. Então você falou errado ali, brincando, zoando, e nesse momento o seu cérebro foi e fez a sinapse e gravou errado. Aí no momento da conversação você pode simplesmente ali soltar uma coisa errada, né, no momento sério, e se prejudicar com isso. Então não faz piada com o inglês falando errado, tá? Tem aluno que consegue somar esse ponto errado com o ponto anterior. O colega falou uma frase errada, ele zoa com o colega e ainda repete a frase errada que o colega falou. Tá jogando contra o próprio desenvolvimento dele duas vezes, né? Falar inglês é maravilhoso, abre muitas portas no mundo pessoal e no mundo profissional, mas não é fácil. Eu nunca menti para nenhum dos meus alunos. O inglês não é fácil.
Aprender um novo idioma é muito difícil, o inglês é muito diferente do português, então não se torna algo simples. Por isso, você não pode tornar a coisa mais difícil do que já é. Todo mundo gosta de uma aula mais descontraída, um momento mais light, um momento mais de boa, mas cuidado para essas brincadeiras não te prejudicarem e não prejudicarem seus colegas. Você pode estar prestando um desserviço para você mesmo e para os outros, né? Desejo boa sorte no seu desenvolvimento rumo à fluência. E qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço, a gente se vê por aí.